nossa morte. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, caríssimos. Que o bom Mestre Jesus esteja a interceder no caminho e no educandário de cada ser, na sua experiência encarnatória nesse instante. E o quanto também um portal se abre para a aproximação de espíritos, principalmente aqueles que mais precisam de atenção, aqueles que estão na erraticidade, que se aproximam para serem bafejados ainda mais pela palavra, pelo conhecimento, pela irradiação do bem, da paz, que neste instante todo esse elo fraternal pulsa para todos os seres. E assim, caríssimos, avançamos no ato da reflexão confiada no dia de hoje, no ato de servir. Para falar de servir, precisamos fracionar esta pequenina palavra em duas partes, o ser e o vir. O vir em seu desdobramento em enxergar e de se aproximar, de chegar. O ser, tão falado e propagado a todos os seres, colocado muitas vezes em uma busca, em um alvo incessante do que é buscar a felicidade, de buscar o seu ápice dentro do campo maior de elevação espiritual. E tantos percursos são assim colocados à disposição de todos, e assim cada um vai encontrando tantos peregrinos pelo caminho, alguns mais afins, outros colocando ainda mais em desafio. Assim, os mais velhos ensinando os mais novos intercambiando também os mais velhos dentro das novas literaturas e fomentos do conhecimento, que este cenário é infinito. Mas afinal, para que ser? Para que vocês, por que e para que vocês servem a vida, caríssimos? Para que acordar todos os dias? Para que trabalhar? Para que seguir a seara espiritual? Para que vocês estão definitivamente neste congresso? Para que vocês estão dentro desta dimensão tão desafiadora que foi talvez chegar até aqui, permanecer? Para que insistir no estado de presença, no estado de prece? Para que se desvencilhar de tantos campos complexos, armadilhas espirituais colocadas na matéria, quando Deus está na simplicidade, no fomento direto, na conexão espiritual, nos rogativos diários por meio da oração e das inserções ritualísticas simples e conectivas? Para que vivenciar a vida na busca de uma plenitude? Para que vivenciar os pilares da nova terra? Para que vivenciar a esperança? Para que vivenciar o livre-arbítrio? E como vivenciar o livre-arbítrio distante da libertinagem? Para que vivenciar o propósito sem se perder nos labirintos da vida? Para que vivenciar ano a ano em busca cada vez maior de si, no mergulho à origem que tanto se propague? Que mergulho é esse e que origem é essa? Que imersão é essa onde estão os medicamentos tão propagados pelos campos espirituais, divinos e dimensionais? Para que vivenciar a matéria? Para que vivenciar o espírito aprisionado talvez na matéria, tão prejudicada em todas as suas escolhas equivocadas por meio dos seus alimentos das mais diversas ordens e orbes, alimentos daquilo que se ouve, daquilo que se enxerga, daquilo que se fala, daquilo que se sente, daquilo que se ingere? Para que vivenciar o colapso do campo mental? Como alcançar a consciência, suplantando a mente aprisionada ao cérebro? Muito se propaga em consciência, mas será que esse despertar tão falado de maneira automatizada é sentido? Pois assim a vibração das palavras precisa ser sentida, muito mais do que apenas falada e propagada, pois o ato de sentir, aí está o ponto de encontro inicial da jornada dos peregrinos de alma.
Para que vivenciar tantos locais? Para que se deslocar das suas cidades, das suas casas, para estar nesta reunião no dia de hoje, na qual nós programamos há milhares e milhares de anos esse encontro de almas afins? Para que vivenciar essa jornada infinita do saber? Para que vivenciar essas armadilhas que a alma coloca diante do aprisionamento da matéria, dentro da complexidade que a matéria nos traz? E assim vamos colocando, enquanto mentores, guias espirituais, as orientações e os educandários necessários. Assim mostrando os caminhos possíveis, respeitando o livre-arbítrio de cada um de vocês. E o quanto é belo e majestoso o cumprimento dos tratados espirituais, pois o bem está muito mais acima do que toda e qualquer célula cancerígena maléfica que possa ainda estar invadindo e assediando o planeta Terra. E assim seres, dentro de um campo de esperança, vêm constantemente sendo colocado neste planeta, para ainda mais colocar o educandário e a semeadura, para mostrar os que aqui já residem o quanto é válido a prosperidade e a abundância do grande pulsar de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, um grande pulsar que suplanta o campo humanoide que alguns aprisionaram há séculos e séculos. Definitivamente Deus está em um campo muito mais sutil do que apenas sentado em um trono, determinando quem deve sofrer e quem deve ficar feliz. E assim os educandários libertatórios dos campos mitológicos que foram colocados por séculos e séculos em um campo de manipulação, colocado a mulher como a grande protagonista dos campos maléficos do planeta, a iniciar pela Eva, pelo campo de Eva, uma mulher assim colocada no sistema mitológico como a responsável pela desgraça do homem, e assim, por conta dela, assim a oferecer a maçã que representava o pecado, e assim colocado como uma serpente que hipnotizou Eva e assim fez com que Adão comesse aquele fruto envenenado, e todos os seus descendentes foram condenados ao pecado original, e que este peso suporta há séculos e séculos neste planeta. Caríssimos, despertai a consciência, observai por meio dos estudos, suplantem aquilo que é posto em um campo manipulatório. E assim Eva, ela não é a responsável pelas desgraças que corroem a humanidade. Assim como Lilith não está associada aos campos demoníacos, que muitos seres ainda acreditam como Lilith, como a senhora demoníaca, a esposa do demônio. Caríssimos, Lilith foi uma das primeiras mulheres, a protagonista, a enfrentar todo um sistema de não estar submissa aos campos masculinos que a Terra já estava a provocar. E assim, Adão, dentro de uma estrutura mitológica, hipotética, lançada, e assim como Lilith, a primeira estruturação feminina lançada no planeta Terra, e assim Lilith não se submete aos ditos de Adão, e assim ela é expulsa do paraíso por não se submeter à figura masculina. Então estamos diante da primeira violência de gênero da história mitológica que a Terra ainda corrói por séculos e séculos nos seus educandários cristãos. O despertar de imediato, Lilith transformando-se em uma serpente, mostrando a Eva que seria uma próxima mulher a ser colocada em submissão, e então dentro de um educandário equivocado, para não mais colocar em divinas proporções e perfeições o masculino e o feminino, então Eva nasce da costela do homem, mostrando desde o seu nascimento a sua submissão. E até hoje as mulheres que residem no planeta Terra suportam as violências seculares, milenares. Assim, diante do inconsciente coletivo lançado em um sistema doentio, por acreditar nesse sistema manipulatório, que desde a origem desta compreensão mitológica equivocada, lança a serpente como um animal maléfico, pois assim estaria Lilith lançando e provocando Eva para que ela se libertasse do adormecimento, pois ela não precisava estar submissa, mesmo ela sendo creditada
em ter nascido da costela de Adão.